Shalom, irmãos. Vamos a mais uma meditação na Palavra de Deus. Nós estamos fazendo aqui as cartas do Apocalipse. E se nós pararmos para pensar, por que Jesus enviou as cartas? Com que propósito? Porque ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas, que todas ficam na região da Ásia, na Grécia, e cada um com uma característica. E eu já estive nesse lugar, e uma cidade é próxima da outra. De ônibus você faz em meia hora, 1 hora, enfim. Talvez um pouco mais, um pouco menos em outra, mas são todas ali. E por que o Senhor Deus deu a maior revelação no Novo Testamento sobre a história da sua bendita noiva em 7 cartas, chamando-as, de as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor? Bem, querido irmão, é claro, irmãos, que há um propósito específico nestas cartas. E por mais que nós nos dediquemos a conhecê-la, ela é surpreendente. Elas são surpreendentes porque elas nos trazem informações constantemente, e não só a mim, mas a todos os irmãos que estão se dispondo a ler e a estudar isso. Nós vimos a igreja de Éfeso, nós vimos a igreja de Esmirna e vamos a Pérgamo. Pérgamo eu lerei aqui e depois tecerei alguns comentários. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Nesta cidade, na Grécia, tinha um trono realmente a Zeus. Eu estive nesse lugar. É fabuloso, é uma coisa assim, na altura em que ele foi construído, onde ficava a arquibancada das pessoas, uma coisa assim impressionante no que diz respeito à construção, à arquitetura. Nós sabemos que Adolf Hitler, o o austríaco, que levou a Europa àquela catástrofe, aquele período tão triste da raça humana, em que 6 milhões de judeus foram dizimados de uma maneira horrorosa, não é? E que por mais que se fale, é impossível calcular a dor, não é? O sofrimento do povo de Israel diante daquele quadro, daquela total inversão de valores. Muito bem, sabemos que esse Adolf Hitler, ele transportou para a Alemanha uma boa parte deste templo, e é onde ele faz aquele grande pronunciamento com um dos maiores shows, não é? Pirotécnicos, já com luzes e holofotes. Foi uma coisa de vanguarda, uma coisa impressionante. Bem, a pergunta: por que será que Pérgamo está ligado ao nazismo? Queridos irmãos, não é possível falar tudo isso aqui, porque é muita informação. Mas nós sabemos que o nazismo não era somente uma ideia política de se fazer um reino de 1000 anos. Não é? Era isso que Adolf Hitler pretendeu e propôs, sendo que a Alemanha teria a preeminência, teria a liderança deste reino de sucesso e de progresso. Nós sabemos que existe na Bíblia, antes do Hitler nascer, a declaração do Altíssimo sobre 1000 anos de reino na terra do Mashiach, do Senhor e Salvador de Israel, o nosso bendito Yeshua. Nós sabemos disso. Mas ele então, naquele tempo, o conhecimento escriturístico, isto é, o conhecimento da palavra profética, não era tão disseminado e tão conhecido como é hoje. Então, ele propôs aquilo e a Alemanha embarcou naquilo. Mas a pergunta é: qual é a ligação? Bem, irmãos, a ligação está na liderança desse projeto. Nós sabemos que temos um arqui-inimigo, não é? O nome dele é Diabo. Desde o princípio, ele está numa campanha, não é? Para tentar se manter
sem condenação e livre, coisa impossível. Ele já está condenado, diz o Senhor Jesus, não há mais como mudar este fato. Mas ele ainda continua lutando. E se é uma coisa que ele tem e que as pessoas não entendem, é que ele odeia a raça humana. Ele odeia você, meu querido irmão, mas ele não permite que você perceba isso. Ele diz ao contrário. Ele diz que gosta tanto de você, perdão, tanto da raça humana, que ele oferece liberdade. Como é que ele pode oferecer alguma coisa? Ele não tem nada, ele mesmo é um cativo. Não é? Bem, então na igreja de Pérgamo, nós temos aqui alguns agravantes. Ora, lembre-se que a doutrina que veio na igreja anterior, ela permanece, ela é acrescida e então surge um novo movimento. Me permita falar sobre isso de uma maneira assim mais atual. O que normatiza hoje o Evangelho não é exatamente a Bíblia, não é exatamente as Escrituras, não são as Escrituras, mas são experiências e acréscimos, não é? Filosóficos, hinduístas. Não é? Nós temos aí não um nem dois movimentos, mas muitos movimentos chamando-se, auto-intitulando como os donos da unção, os poderosos, que sabemos que lá quando chegar no final nós temos a carta de Laodiceia e é exatamente Laodiceia. Mas se você entender o seguinte, como é que uma pessoa que se diz professor da Bíblia alega dizer que você precisa voltar no ventre da mãe, um dos exemplos, não é? E romper com coisas lá para que a sua vida seja livre aqui. Ora, isso é de uma agressividade contra o Evangelho, de uma agressão contra o Evangelho, ao dizer que o que Jesus disse não é verdade e o que essas criaturas dizem é verdade. Então, Jesus falou assim, quem está em Cristo é nova criatura. Ou é ou não é, meu irmão? As coisas velhas já passaram. Não, você tem que relembrar. Paulo declara, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eles vão levar você a pensar nas coisas lá não sei de quando, para resolver. Isso não é nada de evangelho. Isso daí quem faz são os hindus. Os budistas fazem isso. Isso é um sincretismo imundo. E está cheio de igreja fazendo isso, não é? Existe, em nome de um falso discipulado, existe uma manipulação diabólica quando uma pessoa que agrega-se a uma congregação cristã, colocam sobre ele uma pessoa para determinar os seus atos, para dizer o que ele pode, como pode, quando ele tem que orar, quando ele tem que jejuar. Até a vida íntima eles entram, dizendo que nesta semana aquele casal não pode ter o seu ato conjugal porque foi determinado que eles consagrassem. É totalmente antibíblico. Muitos deles, as mulheres se dedicam ao celibato e em nome de uma santidade farisaica, de uma santidade podre, nojenta, que nunca existiu. Por quê? Porque a santidade é fruto do Espírito Santo em nós, é fruto de Jesus em nossa vida. Ora, se eu pudesse, de fato, me santificar, então Jesus não precisaria me enviar o Espírito Santo, não precisaria morrer, porque eu tenho a capacidade de não errar. Não, irmão, eu não tenho essa capacidade, nem você. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer, nada quer dizer nada. Ah, isso não quer dizer isso, vão dizer eles. Nada quer dizer nada. Eu não confio no Horácio, eu não confio na carne, eu só confio em Jesus. Eu herdarei o reino dos céus, não porque eu faço muitas coisas maravilhosas, não, porque eu confio em Jesus, confio que o que ele fez é suficiente. Então, na igreja de Pérgamo, na continuidade, diz aqui, conheço as tuas obras. Deixa eu ler do começo novamente. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, lembre-se que eu já falei que, para mim, o anjo da igreja é o anjo da igreja, não é nada do pastor, tá certo?
Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Curiosamente, aqui a palavra de Deus é colocada como o aspecto mais importante, não é? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Como eu disse há pouco, de fato tem lá um trono, tem até hoje, não é? A grande parte, a parte mais importante foi transportada para a Alemanha, mas existe ainda lá uma obra extraordinária. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Veja, irmãos, eles retêm a confissão do nome e não nega a fé de Jesus. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É perceptível que, mesmo em tempo de luta e de perseguição, esses irmãos, vendo pessoas importantes, como foi o caso de Antipas, serem dizimados, eles mantiveram sua confissão e sua fé em Jesus. Bem, até aqui está maravilhoso. O fato do trono de Satanás estar nesse lugar não diminui em nada a igreja, ao contrário, abençoa porque eles estão frente a frente com a oposição. Muito bem, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Quem está dizendo é Jesus. Algumas poucas coisas tenho contra ti. Não são muitas, mas são poucas. Mas estas poucas já vieram na igreja de Éfeso, já apareceram na igreja de Esmirna, e agora vamos ver que vai acrescentar alguma coisa, mas a que surgiram já está presente, não é? O que normatiza a igreja hoje, como disse antes, não é mais o evangelho. O que normatiza hoje são experiências. Eu acho que eles estão numa sedução do diabo, mas eles falam demais, é muita coisa, e é gozado o seguinte, que eles vivem de congresso, a hora que parar os congressos eles morrem. Eles são dependentes de congresso, igual o viciado é dependente de droga, eles são dependentes. Então toda hora é um congresso, todo fim de semana é um congresso e assim por diante. Por isso estou dizendo que o que norteia hoje a igreja não é mais o evangelho. E quando você prega o evangelho, os crentes ficam bravos, não concordo com isso. O evangelho é o evangelho. Não fui eu que o escrevi, foi Deus. Deixa eu voltar aqui então e pego. Então algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então agora aqui introduzi uma nova doutrina, a doutrina de Balaão, o qual, isto é, Balaão, ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento foi que o Balaque, líder dos inimigos, então ofereceu um dinheiro, ofereceu vantagens para o profeta amaldiçoar o povo de Israel. Olha o que o profeta fez. Ele foi falar com Deus. Quer dizer, profeta maluco. Ele já devia saber de antemão que aquele era o povo de Deus, ele não era profeta. Não, mas ele foi falar com Deus. Quem sabe Deus permita que eu amaldiçoe e eu acerte o meu passo. Tem muitos profetas como Balaão. O interesse deles é profetizar para acertar o passo deles. E o que foi que ele ensinava então? Ele dizia, olha, é impossível que Deus faça isso, exceto se o povo pecar. Então ele ensinava a colocar tropeços, quer dizer, eu entrego ao inimigo estratégias, não é, para destruir a vida do irmão. Querido irmão, Balaão ensinou, a Bíblia não fala claramente nisso, mas porque Jesus revelou isso, a gente compreende. Ele deve ter ensinado como fazer o povo de Israel adorar ídolo, fornicarem com ídolos, não é fornicar sexualmente não, fornicarem com ídolos, e aí surgiu uma nova doutrina, não é? A doutrina de pessoas que colocam na igreja esse tipo de coisa. Então ouça, me permite, eu vou ter que falar alguma coisa mais séria aqui. Quando um pregador, seja ele quem for, não importa quão grande, quão famoso, quão rico, quão poderoso, não interessa, que ele diz o seguinte, olha, você me dá R$300 e eu coloco o teu nome no meu livro da oração, irmãos, dá vontade
me perdoe a palavra, mas de cuspir em cima dessa porcaria desse livro. Porque isso é um evangelho maldito, desgraçado. É essa a doutrina de Balaão. Homens inventam sal, copo d'água, sabonete, marreta, cimento, rosa, perfume, chapéu, meia, travesseiro. O diabo, para que as pessoas deem dinheiro. Então o cara fala assim, não, olha, você vai levar esse frasco de azeite que é de Israel. Mentira! Mentira, não é nada de Israel. A água do Jordão, mentiroso, pregador mentiroso. Ninguém pode trazer água de Israel para cá. Eu conheço Israel, estive lá várias vezes. Você não traz nada de lá para cá. Um dia eu conheci um pregador que deu mais de 2.500 folhinhas de oliveira, dizendo que era do jardim do Getsemane. Descarado, mentiroso, quer dizer, ele podia até dizer que ele comprou lá na mão de um agricultor, aí eu acredito, um monte de folhinha, mas lá das plantações, poderia ser, mas do Monte das Oliveiras, Mas o que ele faz? Ele faz os crentes se prostituírem. E é gozado, eu vou dizer, como os crentes gostam disso. Eles gostam, porque eles querem grana, o que eles querem, reclama, é como o brasileiro reclamar do governo, mas o brasileiro é assim, ele se corrompe, ele participa de corrupção em todos os níveis, o tempo todo, nota fiscal, o polícia no trânsito, é uma corrupção geral aqui, não é? Você não faz nada, a prefeitura só tem corrupto, meu amigo, tudo é corrupção, tudo é mentira. E tem pessoas, e aí vem os pastores dizer que a igreja tem sim que participar da política, porque ele está lá na política, ele vive desse lixo e ele acha que nós devemos participar disso. Essa é a doutrina de Balaão, que levam as ovelhas a fazerem coisas que dão ao diabo o argumento. Então, enquanto o crente está lá fazendo a campanha das 6 sextas-feiras, 7 quinta-feira do poder, da quarta-feira da tarde gloriosa, esse tipo de lixo, não é? Federal, infernal, enquanto eles estão lá, eles não estão exercitando fé na palavra de Deus e vão descendo ladeira abaixo e não suportam, não conseguem mais ouvir o evangelho. Me permita terminar aqui, senão vai ficar muito longo. Muito bem, então tivemos uma ideia bem simples da doutrina de Balaque. E tem lá, assim, o sacrifício da idolatria aqui, comer, aqui é tudo espiritual, comer, sacrifício, aqui é tudo espiritual. Verso 15, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus repete, Jesus está dizendo que ele odeia. E aqui a doutrina que apareceu em Esmirna, agora continua. Você entende? A unção que apareceu naquela igreja continua nessa de cá e vai piorando, essa unção diabólica, não é? E ela vai piorando, eles vão pervertendo. Então, para você falar mal, eu falo mal não, isso aqui é verdade. Eu não estou falando que o povo não conhece, o que você não sabe. Você pode se sentir chateado porque você gosta disso, ou você pode se sentir ofendido porque você participa disso. Mas eu não sou Balaque. Você não vai me comprar com a sua postura ética, não é? Porque a minha ética é o evangelho. Não é a ética que normatiza esta geração, que estabelece essa geração desviada, corrompida, maligna, adúltera, mentirosa, idólatra, avarenta. Muito bem. Diz aqui, tem também aqui os que eles retêm, continuam. Vimos na outra pregação, que doutrina dos nicolaítas, na verdade, assim, de uma maneira bem simples, é a ideia de que existe uma intermediação humana. Então, sabe a cobertura espiritual? Isso aqui é de nicolaítas. Aí, você vai ficar debaixo da cobertura do fulano. Deus me livre! Vai o fulano e a cobertura dele para onde ele quiser. E eles vão dizer que é Deus, eles vão perverter textos bíblicos para convencer você que você precisa disso. Nunca houve isso no Evangelho. Essa geração criou isso. Então, você fica debaixo da cobertura, o que eles chamam de cobertura. Cobertura é uma loucura. Isso é intermediação, meu irmão. Isso é intermediação de Maria.
aí no caso é de Mário, não é? É intermediação de Joana, aí no caso é de João. É intermediação dos santos. Ah, meu irmão, estamos voltando para Roma em nome desses apóstolos? Apóstolos? Apóstolos do quê? Não tem nada ali, meu amigo, só conversa. Voltando aqui, perdão. Olha o que eles fazem. Eles induzem com essas doutrinas a morte dos crentes, das ovelhas. Verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, se você não se arrepender, em breve virei a ti. Veja que interessante agora, e contra eles, não é contra a igreja, contra eles batalharei com a espada da minha boca, isto é, com a palavra de Deus direto da boca do Senhor. Mas veja, é antes do arrebatamento, antes da sua vinda. Então, não quer dizer que o Senhor Jesus vai falar lá, vai aparecer lá, ei, não. Quer dizer que Deus levantará homens que falarão a sua palavra e a palavra será como espada. Irmão, espada não é nada confortável, espada não traz alegria. A espada de 2 fios, não sei se vocês sabem, naqueles tempos, a espada tinha um fio só. Em um lado, o lutador, o guerreiro, defende o golpe da espada, então esse lado é cego, é grosso. Do outro lado é afiado, onde ele dá o golpe, então ele defende e dá o golpe. No caso do Salvador, ele não se defende, porque ninguém pode tocá-lo. Por isso é de 2 fios. Também já se falou que ela salva e condena. Mas a verdade ela é perfeita e ela faz o seu papel. O Senhor Jesus está dizendo que vai batalhar contra essa liderança e não contra a igreja. Então, se um líder desse cair, você que está por aí, não caia não, fica com Jesus. Não se decepcione não. Se eu fosse você, eu não sou claro, mas se eu fosse você, eu já pediria a Deus para me dirigir a um lugar em que eu poderia aprender o Evangelho. Você vai ouvir, você vai nesses encontros, né? É uma coisa absurda. E as pessoas estão parecendo aqueles peru da asa quebrada, pulando assim, mancando. E você vê aquele monte de mulher mancando. Ui. Cara, eles dizem que isso é Deus. Isso não é Deus. Deus não está aí. Não. Eu acredito sim que muitas pessoas estão sinceramente, por causa das pessoas, Deus usa de misericórdia. Mas aquilo não tem nada a ver com o poder de Deus, nada. Entendeu? Tem um monte de mulher frustrada, um monte de mulher desajustada, porque a maioria é mulher. E uns homens com um jeitinho assim de quem quer catar a mulherada toda, não é? É sério, o negócio é sério. Essa igreja que está aí, chamada RTT, meu amigo, eles ouvem qualquer coisa, menos a verdade. A verdade. Outro dia apareceu um para falar comigo e eu comentei com ele. Ele ia até fechar um negócio que eu acho que era bom para ele. Ele desistiu do negócio. Desistiu, nunca mais deu satisfação. Eu sei por quê. Porque a verdade, ele não suporta a verdade. Se eu falar do gueto dele, ele vai ficar doido, ele fica maluco de raiva. Querido, é melhor você amar o Evangelho e crer. Seja livre de uma vez, joga isso pro ar. Você não é obrigado a defender barreira, nem bandeira, nem gueto, nem nada. Simplesmente creia no Evangelho e aprenda o Evangelho. Muito bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta palavra é para todo crente, para todas as igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Não desta comida da prostituição, de comer e se alimentar do sacrifício da idolatria, mas do maná escondido. Tem um maná escondido, curioso, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Dizendo com isso que a pessoa que entender isso fará parte do reino eterno, tem direito no reino celestial. Eu não estou dizendo de salvação, falando do reino celestial. Então, para encerrar essa carta, você pode meditar com mais tempo, ore a Deus, pergunte ao Senhor Deus, que Ele vai te orientar. Uma coisa eu quero que você pense,
Será que você está realmente recebendo alimento correto? Ou você está se alimentando do sacrifício da idolatria? Ou você está comendo doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, e vamos para frente, jezabelitas e assim por diante, não é? Dos cainitas e assim por diante. Nós veremos isso na próxima reunião. Deus te abençoe, meu irmão. Até lá, em nome de Jesus.